houve uma ordem nos céus para que ele pudesse estar aqui nessa noite, junto com nossos irmãos que acompanharam ele, né? Às vezes tem coisa que toca no nosso coração, a gente pode até nem pensar em ir, nem poder, mas Deus faz, vai lá hoje eu quero meu servo lá, porque tem algo para fazer naquele lugar. Então, irmãos, vamos clamar aqui a nosso Deus, o Espírito Santo, que venha usar o pastor Gil, que ele venha trazer para nós aquilo que Deus colocou no coração dele, seja mel, seja fel, seja o que for. Senhor, usa teu servo, Pai, como tu quiser, e abre, Pai, nossos ouvidos, Pai, abre nossos ouvidos espiritual, abre nosso coração, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos deixar que essa palavra entre, Pai, e penetre no nosso interior, Pai, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra possa penetrar e que ela venha dar fruto em cada um de nós a partir desse dia. Muda, Pai, através dessa palavra a nossa história, vira nosso cativeiro, Pai, em nome de Jesus eu clamo a Ti, Senhor. Nós colocamos aqui o pastor Júnior nas Tuas mãos, Pai, usa teu servo, Pai, em nome de Jesus. Uma salva de palmas no nosso Espírito, nosso pastor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Eu quero saudar meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos também que está em casa nos acompanhando pela live, né? Que o Senhor possa estar abençoando cada um de nós essa noite. Amém. Hoje eu vim com dois propósitos, né? Propósito de ser edificado nesse lugar e também ser edificado, né? Eu não sabia hoje que a gente iríamos ministrar, não, mas Deus, na verdade, não viemos preparados para esse propósito, né? Mas o bom soldado, como foi dito aqui pelo nosso pastor, né? O Senhor sempre está convocando para a peleja, amém? Você pode abrir a sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Jó, no seu capítulo 42, louvado seja o nome do Senhor. Livro de Jó, capítulo 42, só você chegar no Salmo ali e voltar, né? O Salmo primeiro, voltou uma folha, já vai se deparar ali com o livro de Jó, né? Louvado seja o nome do Senhor. Jó, no seu capítulo 42, vamos estar lendo do verso 7 em diante. Quem achou, diga amém. Amém, meus irmãos. Por isso que é bom a gente poder, né, pregar para crente, está todo mundo afiado, né? E graças a Deus nós trouxemos amigo hoje, né? E quando ninguém dá glória, o amigo dá glória para te ajudar, né, meu irmão? Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos todos entre amigos, né? Pastor Reginaldo, sua esposa, né? A irmã Maria Dolores, que a gente passamos a conhecer, né? Já faz parte da nossa família cristã. Livro de Jó, no seu capítulo 42, no versículo 7, diz assim: tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a ele faz o Temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecerei o holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto como meu servo Jó. Então foram Elifaz o Temita, Bildade o Suíta, Zofar o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro do que tudo possuía. Amém? Você pode se sentar louvando ao Senhor. Uma história muito conhecida, mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos esta palavra. E o Senhor falava ao meu coração sobre um tempo e sobre um dia, mas
ele disse ao meu coração sobre o dia do abandono. Se eu fosse dar um tema a essa palavra hoje, seria este tema: o dia do abandono. Interessante que no contexto de mundo a qual nós vivemos, o homem ele prioriza aquilo que é belo, aquilo que é bonito, aquilo que o estereotipo chama a atenção, né? No mundo atual que vivemos, é necessário o homem possuir bens materiais para que ele possa ser aceito nessa sociedade. É necessário ter uma boa casa, um bom carro. É necessário às vezes possuir outras herdades para que ele possa se envolver em um contexto que muitas das vezes é criado pelo próprio homem. E fazendo isso às vezes, algumas pessoas que não conseguem alcançar, né, essa mesma meta pregada pelo mundo, que o mundo oferece, algumas pessoas ficam frustradas, elas ficam cabisbaixo, porque o mundo a cada dia que passa nos seus meios de comunicação, eles vêm mostrando para a gente um mundo onde o consumismo predomina, onde comprar, ter, possuir, traz uma identidade a essa pessoa. E aquele que não consegue acompanhar essa linha de raciocínio e essa pregação do mundo, ele fica abandonado, ele fica excluído em outras áreas. Interessante que as pessoas, né, volto a repetir, para serem aceitas em alguns contextos, elas se esforçam a cada dia, não para poder viver a verdadeira vida, mas para poder competir, né, nessa chamada terra de gigante. Às vezes vendo uma pessoa que muitas das vezes nem está precisando de um bem material, mas quando ele mora próximo a alguém, ou ele tem informação que uma pessoa possuiu aquele bem, só por competição, para não poder ficar por baixo, ela faz de tudo, muitas das vezes até se endivida, ou quando tem condições financeiras para poder possuir, mas nem precisa daquilo, mas acaba adquirindo e comprando para não ficar de baixo, né? A minha amiga comprou, eu também preciso ter aquele fogão, eu preciso ter aquela geladeira. Meu amigo comprou um carro do ano, eu também preciso ter esse carro. É o que o mundo prega, é a felicidade que o mundo nos mostra. E a gente, às vezes, até mesmo que servimos a Deus, que estamos alicerçados em Sua palavra, se nós não vigiarmos, nós acabamos entrando nesse mesmo sistema diabólico e corrompido a qual o mundo mostra. É muitos crentes às vezes que eles ficam frustrados porque não alcançaram algumas metas a qual o mundo ele começa a oferecer. Aí a pessoa começa a pegar Deus e colocar o Senhor na parede e começar a exigir coisas dele, porque aquilo que é do mundo pregado, aquilo que é do mundo ensinado, a falsa teologia, faz com que a pessoa que não tem ainda um coração pautado nos ensinamentos de Cristo, de colocar o nosso Senhor sobre a parede e forçar que Ele precisa dar, porque nós dizimamos, ofertamos, estamos na casa dele, então é necessário que Ele faça por nós. E nós sabemos que muitas vezes, na verdade, não é assim. Quando você vai no Evangelho segundo João, no seu capítulo 11, a Bíblia relata que todas as vezes que Jesus precisava viajar para ir a algum lugar, fazer missão, ele passava na aldeia chamada Betânia. Ali havia 3 amigos, 3 irmãos, que eram amigos chegados de Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que um dia essas 2 irmãs, elas estão passando por uma situação difícil. O irmão delas está enfermo e essa enfermidade, ao olhar clínico dela, está levando eles para a morte, é verdade. E eles mandam, elas pedem que Jesus viesse atender o pedido dela, mas a Bíblia me mostra que o Senhor ele fica no mesmo lugar, ele não dá um passo. Então não é a minha intimidade com o Senhor,
Não é a minha fidelidade a Deus que vai fazer com que Ele me ouça no momento em qual eu quero. Não é a minha fidelidade a Deus, não é os rituais a qual o Senhor coloca em dirigir culto, em pregar, em montar a sua casa, em estar numa fidelidade de ofertar, de cuidar pessoas, que Ele vai nos ouvir. Não é essa a realidade. A realidade é que o Senhor nos ouve no seu momento, no seu tempo, a hora que Ele quiser. E essa falsa teologia que o mundo prega nos faz fazer isso com Deus, nos faz cobrar de Deus. Peraí, se eu estou te servindo, se eu estou perdendo meu tempo às vezes de ficar mais na sua casa, mais servindo os homens do que às vezes atender a minha própria casa, a minha própria família, eu preciso que o Senhor me responda. Mas Deus vai falar: não, eu vou responder no momento o qual eu quiser. Então nós precisamos a cada dia blindar a nossa mente para que esses conceitos do mundo não entrem no nosso coração e nós acabamos a fazer com que nós viemos a pregar contra o Senhor. Esse é o mundo dos homens. E quando o crente não está alicerçado, ele se arma com esse pensamento também. Ele começa a querer competir, ele começa a querer aprender sobre a palavra, para que ele possa ficar no meio dos grandes, para que ele possa chegar nos congressos, nos grandes seminários, a qual muitas das vezes os meios de comunicação nos mostram que para ser um crente ou um pregador bem sucedido é necessário você estar no meio dos grandes. E eu, quando eu comecei a amar a palavra do Senhor, a querer pregar a palavra do Senhor, lembro eu aqui agora pelo Espírito Santo que alguns amigos meus, eles almejaram um grande congresso que acontece em Camboriú, chamado Gideões, e muitos deles não conseguiram chegar até lá e se acharam frustrados. Por quê? Eles começaram a deixar que a teologia do mundo, que o pensamento mundano entrasse sobre o coração deles, e eles começaram a adquirir conhecimento na Bíblia, começaram a adquirir conhecimento em livros, com teólogos, para poder também eles ir para o glamour, também eles alcançar lugares altos entre os homens, e muitos deles não conseguiram. Veio o que? A frustração. Então, neste mundo dos homens, esse mundo de gigantes nos mostra que quando não conseguimos estar face a face, competindo com eles de forma por igual, a verdade mostra que vem uma frustração muito grande, e muitos deles se desviaram do caminho. Quando a pessoa não consegue viver mais a sustentar uma vida financeira a qual tinha no passado, de poder olhar para o carro do vizinho, seu carro é bom, o meu também é, a sua casa é boa e a minha também é, e de trabalhar sol a sol para poder mostrar para o mundo que Deus está comigo através das coisas que eu tenho. E na verdade, Jesus diz assim: a salvação do homem não constitui naquilo que ele possui. Talvez uma pessoa dentro da igreja que tenha um bom poder positivo, ela ficará para trás no dia da volta de Cristo, mas aquele homem que passa nessa BR agora com um saco de lixo pelas costas, alcança a salvação. É desse jeito. Então nós vemos que não funciona assim. Então, quando alguns homens estão alicerçados nesse pensamento e eles perdem a posição deles, muitos vão ao suicídio. Muitos vão a dar cabo na própria vida. Sabe por quê? O mundo trouxe para eles uma pregação. Eles abraçaram a pregação do mundo, mas quando eles não conseguiram se sustentar naquilo que o mundo prega e caíram de posição, alguns deles ficaram frustrados. Quando você pega os telejornais e olham aí, há pessoas que dão cabo nos filhos, cabo na esposa e dá cabo em si também, para que não veja a dor de uma criança, para aquele que começou a pagar uma escola particular, agora tem que colocar a criança numa escola pública, o olhar dele é uma humilhação. Então ele não tem o Espírito de Deus, ele não tem o Espírito que dá vida. Então essas pessoas, quando não conseguem arcar com aquilo que tem, o que acontece? Entram numa tremenda depressão, acaba com a vida, porque o mundo pregou uma falsa verdade
ao coração de cada um deles. E é por isso hoje o Espírito Santo colocou ao meu coração sobre o dia do abandono. O dia do abandono, missionária Márcia, é quando você passa por uma enfermidade e todas aquelas pessoas aonde você colocava o churrascão sobre a mesa, onde você recebia na sua casa, eles não querem mais saber de você, porque você está enfermo. O dia do abandono é quando você não tem mais aquele envolvimento com as pessoas que estavam no padrão a qual você estava, porque está te faltando um dinheiro e as pessoas vão e te abandonam. Esse é o dia do abandono que muitas das vezes vai chegar até mim, vai chegar até você. O dia do abandono é o dia que você vai olhar para a direita e para a esquerda e vai precisar de alguma coisa financeira para poder comprar um remédio, algum sustento, e ninguém vai estar ali do seu lado. Aí você começa a pensar no dia do abandono: poxa, quantas pessoas estavam aqui na minha casa, quantas pessoas comiam na minha mesa, e a situação a qual eu estou fez com que elas vieram a virar as costas para mim. O dia do abandono é um dia que vai chegar para o crente também, que é momento que estaremos nos cartazes da vida, estaremos na pregação, mas quando a garganta dá um pane, ou quando não conseguir ficar, as pessoas vão nos descartar. E o dia do abandono, ele vai chegar. O dia do abandono é quando a jovem cantora não consegue fazer agenda. O dia do abandono é quando uma pessoa, ela estava no auge, mas quando olha para a direita ou para a esquerda, ela está sozinha. E nós nos devemos nos preparar para o dia do abandono, porque ele vai chegar. Há momentos que vão te olhar com desprezo, há momentos que não vão deixar que você participe das festas deles, porque o que nos faz ser abandonado é porque agora a nossa roupa não é como a roupa daqueles que estão lá, o nosso linguajar não é como o linguajar daqueles que estão lá, o nosso carro não é compatível com o carro daqueles que estão lá. Então nos descartam, nos abandonam essas pessoas. E ninguém melhor do que o servo Jó para poder ser falado. A Bíblia vai dizer no texto que Jó era o homem mais rico da sua terra. Eu vejo Jó com bastante funcionário, eu vejo Jó sendo paparicado por um monte de pessoas, eu vejo a casa de Jó com muitos amigos para cima e para baixo, porque Jó estava com saúde, Jó estava com dinheiro, mas num frisar de lance, num toque de olhar do nosso Deus, nós vemos Jó sentado, sem nada, com um carro de telha e sem família nenhuma, e o dia do abandono chegou até Jó. O dia do abandono, diaconisa Paula, é quando a gente olha para um lado e para o outro, e aqueles que nos ajudavam quando estavam no meio da bebedeira ou da noite, e nós precisamos de uma fralda para nossa criança ou alguma coisa, essas pessoas não nos socorrem, não nos ajudam. Esse é o abandono que irá chegar na vida de todo crente, ou talvez algum de nós que está aqui ou está na live está vivendo. O dia do abandono é quando a sua pele ela começa a ficar já enrugada, os seus ossos fracos, a tua visão cansada, e as pessoas não querem você mais ao lado dela, porque você não tem mais o vigor da juventude, você já não consegue mais acompanhar. Eu me lembro hoje, quando fui visitar a minha tia na cidade de Minas Gerais, e quando todo mundo estava se arrumando para sair, para ir no forró deles lá, eu lembro que a juventude da casa olhou minha tia e ela não estava com a roupa compatível ao jovem, nem mesmo com a idade, foi saindo um por trás da casa para não poder levar ela para o forró. Sabe por quê? Chegou para a vida dela o dia do abandono. O dia do abandono ele vai chegar. O dia do abandono ele está perto de nós. E o que fazer quando não temos mais um remidor? E o que fazer mais quando não temos mais um resgatador? Foi aí com o Espírito Santo de Deus, ele colocou aos meus lábios
A palavra que está em Isaías, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 60, no seu versículo 14, que diz assim: também a ti virão e inclinarão os filhos que se oprimiam, prostrar-se-ão até as plantas dos pés, todos que desdenham e te chamam de cidade do Deus Santo. Versículo 14: de abandonada e odiada que eras, de todo modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna e regozijo de geração em geração. O dia do abandono é um dia onde os homens não estarão perto, mas eu tenho uma palavra para você. Quando a tua mãe, o teu pai, o teu marido, a tua família, as pessoas que estavam numa churrascada com você, elas virarem as costas, é o momento que o Senhor vem caminhando para o seu lado. O dia do abandono também é um dia quando você não está sozinho. Pode todo mundo abandonar, pode todo mundo virar as costas para você no momento da enfermidade, no momento que o financeiro estiver tocado, no momento que as coisas acontecerem, que Deus diz: eu não te abandonarei. Pode te chamar de que for, pode desdenhar de você, pode olhar para a sua situação agora. Eu sei sim que chegou o dia que você foi abandonado, porque um dia você serviu para alguém. Agora, no momento da escassez, no momento da enfermidade, tem pessoas que viraram as costas para você, mas o meu Deus manda dizer: eu vou encher de glória, eu vou encher de poder, para mostrar para as pessoas que viraram as costas que eu sempre estive contigo. Glória! Eu estou sentindo uma glória muito grande. Eu não me preocupo em estar sozinho não, missionária. Eu não me preocupo, porque eu sei quando eu dobrar o meu joelho na minha casa, eu vou sentir uma luz e uma glória muito grande. Não confie no homem, não confie no sistema mundano. Papai manda dizer: por um tempo eu até te deixei para poder observar, mas agora eu te chamo por esposa. Isaías 54, ele diz: alegra tu que não podia dar luz, todo mundo ria de você, mas agora o filho da desamparada terá mais filho do que aquela que tem marido. Glória! Eu estou sentindo Deus. Eu estou sentindo Deus. Ei, eu estou sentindo Deus. Deus me deu essa palavra aqui dentro. Que coisa linda, eu nem consegui fazer o corpo dela toda, não, pelo Espírito Santo, mas o Senhor falou: você vai falar sobre isso sim. Eu queria sentar, que eu gosto de sentar, pegar papel e escrever, mas o Senhor falou: não, vai falar hoje que eu vou te dar boca. Você não está sozinho, apenas abra o teu ouvido que eu vou derramar, apenas abra o teu ouvido que eu vou encher de conhecimento. Lembra, pastor Gil, quando você era pequenininho, e eu lembrei, e ele falou: quando te maltratavam, eu estava lá. Quando te davam comida azeda, eu estava lá. A comida azeda não te matou, a sandalhada, as madeiradas que te deram, sabe por quê? Porque no momento que a tua mãe te deu para os outros, o teu pai pegou, deu na mão da mãe dele que a avó, eu estava lá. Ei, o dia do abandono ele chega mesmo. Chega pelos homens, pastor Reginaldo, mas papai não. Eu nunca te abandonarei. Ele diz: de abandonada e odiada. Isaías 60, 13. De abandonada e odiada que eras, de modo
modo que ninguém passava por ti. Eu te constituirei de glória eterna, regozijo que é alegria de geração em geração. O profeta também vem dizendo no seu capítulo 54: canta alegremente, ó estéril que não dava a luz, exulta com alegria, canta e exclama, tu que não tivesse dores de parto, tu que nunca sentiu que tem um neném no colo, pode alegrar, porque mais são filho. Tá que não tem marido, no que é que tem? Alarga o espaço da tua tenda, que vai chegar gente pra caramba. Começa a colocar estaca, a fincar. Não temas, porque não será envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esqueceras da vergonha da tua mocidade, e não mais lembrará do opróbrio da tua viudez. Porque o teu Criador, Ele é o teu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel, teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como mulher desamparada, abandonada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que era repudiada. Diz o Senhor, oh glória. Ei, Jó estava lá sentado, ele e o carro de telha, com a sua pele toda rasgada, olhou para a direita, olhou para a esquerda, não tinha uma pessoa sequer para dar um apoio moral para Jó. E ele fica com 3 amigos que ainda não tiveram sabedoria para falar. Aqueles que sobraram começaram a criticar. Se está nessa situação é porque está no pecado. É, porque Deus disse que ninguém mendiga o pão. O crente não pode dever, o crente não pode passar por necessidade. É uma teologia errada. Salomão diz: eu fui jovem, moço, sou velho, mas eu nunca vi mendigar. Pode passar por necessidade, mas mendigar não, o justo não. Necessidade bate na porta de qualquer um. Bateu na porta de Marta e Maria, perdeu ali o irmão, mas Deus estava pronto de poder operar. Se naquele momento ele não atendeu o chamado de Marta e Maria, é porque elas estavam acostumadas e familiarizadas com ver Jesus tocando e curando. Jesus falou: eu vou demorar, sabe para quê? Para fazer algo que elas nunca viram. Eu vou levantar o morto da morte, eu vou trazer para mostrar que eu posso fazer coisas muito além do que curar uma pessoa. Oh, aleluia. Eu já perdi a ética, já estou pingando suor, deixa eu pingar. Já perdi na de romadinha, perdi, não consigo não. A gente tenta pregar bonitinho, isso vai ficar cheirosinho, mas não dá. Eu quero profetizar para quem está em casa. Abandonado pelos homens pode estar assim, porque um dia você botou aquele banquete bonito, a sua casa estava cheia, mas Deus está aí contigo. Deus está contemplando e Ele vai entrar na tua situação. Porque a Bíblia, meu pastor, vai dizendo que Jó estava passando por tudo aquilo e Deus colocou ele para trabalhar. É desse jeito. Eu vou pular, hein? Não estou nem sentindo meu joelho mais não. É desse jeito. Eu vou parar de ir para a igreja, porque a perseguição começou. Eu vou parar de ir para a igreja porque estão falando mal do meu ministério. Eu vou parar de ir para a igreja porque eu estou abandonado. Engraçado, o Senhor fez tanta promessa, algumas pessoas fizeram promessa, mas cadê todo mundo? Será que esse negócio de igreja é para nós mesmo? Será que isso é para a gente? Será que isso é para nós? Porque todos aqueles que disseram que iriam chegar ajudando, iriam pegar na rede, sumiram. Todos eles sumiram. E o Senhor, Ele chama Jó e diz:
É na sua fraqueza, jovem. É do jeito que você está, cheio de chagas, no meio do monturo. E sobrou a sua esposa que teve um momento de fraqueza, que manda você amaldiçoar o teu Deus e morrer. É nesse momento que eu quero te usar. Porque ser usado no glamour, casa cheia, todo mundo comendo, bebendo, dinheiro no bolso, geladeira bonitinha. Eu quero ver quando a geladeira estiver com um aquário, só tem água e voltando o peixinho da glória. É isso que Deus quer fazer com você. Ele quer fazer que você não adore a Ele pelo aquilo que você tem, como diz o poeta. Ele quer que você adore a Ele por aquilo que Ele é. Então Jó, doente, cheio de chaga, sendo acusado, a Bíblia diz que ele pega o sacrifício de cada um dos irmãos, dos seus amigos, prepara um altar, porque dá trabalho preparar o altar, coloca lá o cabritinho, coloca o sacrifício, acende o fogo, a fumaça sobe lá de cima. Deus aceita, e por Jó ter orado, foi poupado a vida daqueles que estavam o acusando, daqueles que estavam tentando contra a vida deles. Mas a Bíblia me garante que a sorte ou o cativeiro de Jó mudaram quando ele orava pela vida dos seus amigos. E esses amigos o acusavam. Que amigos são esses que diziam a situação que eles estão vivendo? Se não tem ninguém com eles, se estão abandonados, se está abandonado, é porque entra no pecado. É porque estão no pecado, é um conceito errado do mundo. Porque o dia do abandono, meu pastor, ele chega para todo mundo. Só que quando ele chegar, missionário, nós iremos olhar para o alto e falar: eu sei que todo mundo foi embora, todos viraram a costas, mas o Senhor se encontra aqui do meu lado. O Senhor se encontra aqui do seu lado. Ele sempre vai estar contigo. Não confie no Egito, não confie na Síria, não confie no braço do homem para poder executar algo para Deus, não. E quando todo mundo sumir, quando todo mundo sair, ali será o Senhor com a sua mão forte e poderosa para poder te levantar do monturo, para poder mudar a tua sorte. E a Bíblia vai dizendo que o cativeiro de Jó muda, e ele tem novos filhos, aumenta os camelos, a produção das coisas. E dessa vez eu tenho certeza que Jó pensou assim: agora só vai estar do meu lado aqueles que choraram comigo no momento da escassez. Eu acredito que Jó aprendeu com tudo aquilo, porque às vezes o Senhor te tira de um ângulo de vista para te dar visão nova. É necessário, como o pastor disse aqui, às vezes tem que perder, às vezes tem que afastar, para que você ganhe visão para a tua vida. Então, se afastou, se nos abandonou, é porque Deus quer fazer uma obra muito grande sobre nossas vidas. Eu gostaria que você ficasse de pé. Foi a mensagem que o Senhor disse no meu coração. O dia do abandono. Eu não tenho medo desse dia, porque na minha velhice eu vou florescer, a minha força vai se renovar, e eu vou voar como a águia, porque Isaías disse isso. E a minha vida está pautada na palavra do Senhor. Que será de mim com 70 anos? Deus vai me guardar. Que será de mim com 80 anos? Deus vai me guardar. Eu vou confiar. Não, mas eu tenho 2 filhos, eu vou envelhecer, vão cuidar de mim. Não, eles podem ir embora, mas no momento que eles ir embora, o Senhor vai me dar sustento nos nervos, no tutano, na minha visão. E quando Ele me chamar, vai ser executando a obra dele, atrás do altar, serviço do reino. Ele vai tirar o fôlego de vida, e a minha carcaça vai cair no chão, mas eu vou subir como águia, renovado para o céu. Feche
teus olhos, Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, que nessa noite, meu Senhor, eu não sei se há algum sentimento de abandono no nosso meio, eu não sei se está um sofrimento de solidão, mas o Senhor é poderoso para preencher agora, porque o teu Espírito Santo, ele sempre quis habitar dentro do homem. Faça um tabernáculo para que eu habite no meio deles, e a palavra meio no original quer dizer dentro deles. Sempre foi a vontade do Senhor morar dentro do homem. Todas as vezes que olhar para um lado, olhar para o outro e não tiver uma companhia, lembra que Jesus está, porque ele disse: eu vou, mas estarei contigo até a consumação dos séculos. Os séculos não foram consumados e essa promessa está de pé. Jesus está ao seu lado, Jesus é o seu companheiro, Jesus é o seu marido, Jesus está como filho, Jesus está como irmão. É Ele que preenche a tua vida quando todo mundo te abandonar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você pode levantar tua mão para o céu e aplaudir ao Senhor com toda a força, porque a Ele a honra e a glória. Você pode se assentar. Deixa eu só concluir. No dia do abandono, Ele estará lá, amém? Passar o microfone para quem é de direito, nosso pastor Reginaldo, amém? E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu falei que você ficasse ligadinho, Deus ia falar com cada um de nós. Porque eu conheço muitas pessoas que têm medo da idade, têm medo da velhice, por causa disso. E são pessoas até que têm filhos, tem genro, tem nora, tem netos. Não são pessoas que não têm filho, não. São pessoas que têm filhos, que têm medo. E até uma vez, ela viajando comigo a trabalho, e nós tínhamos ido, eu não sei se foi para Penedo, onde foi fazer uma venda, e quando a gente voltou, aí dentro do ônibus era 5h30, 6 horas. Você já viu quando dá 5h30, 6 horas que começa a escurecer? Aí eu olhei para ela na janela, escurecendo, as lágrimas dela rolavam. Eu falei: está chorando por quê? Aconteceu alguma coisa? Falei alguma coisa que não devia. Ela falou assim: não, porque quando eu fico pro lado de fora é que eu vejo a noite chegando, eu começo a me entristecer, porque eu vejo os passarinhos tudo sumindo, tudo indo embora, tudo eu vejo. Quando o dia vai virando noite, vai acabando, vai me dando uma tristeza grande dentro de mim, que eu vejo como se as coisas estivessem se acabando. Aí eu falei assim: mas é natural que a noite venha, porque amanhã, quando o dia raiar, se você acordar cedo, você vai ver os mesmos passarinhos, né, cantando e fazendo uma alvorada. Os mesmos passarinhos que agora estão se escondendo são os mesmos que amanhã de manhã vão estar cantando. Então o que quer dizer isso? Que hoje você pode estar triste, mas amanhã você vai estar cantando. Porque a idade não vem só para a gente, a idade vem para todo mundo. A velhice não vem só para aqueles que já estão da idade, a velhice vem para cada um de nós. A coisa mais certa que nós vamos ter na nossa vida vai ser a velhice e a morte. Nós não vamos poder fugir disso, né? Da morte carnal, porque a morte, né, espiritual, nós já morremos, já somos novas criaturas. Mas nós vivemos ainda nesse mundo. Mas é necessário, como o pastor falou, a gente lembrar que vai ter horas e dias que você não vai ter ninguém para falar. Mas aí a gente vai falar com Deus. E Deus vai nos escutar e vai nos responder. Aleluia. Amém? Então a gente não tem que ter medo, a gente não tem que se preocupar, porque Deus, Ele é conosco. Em todo o tempo, Ele é conosco. Por isso Ele fala:
Pode seu pai ou sua mãe te abandonar, mas eu não te abandonarei. Então a gente fica dentro dessa palavra, acreditando nisso, que nosso Deus, Ele não nos abandona nunca. Nunca Ele nos abandona. Como falou o pastor, tem crianças que são abandonadas, são doadas, são dadas pelos pais, né? Mas quem assume, às vezes assume com amor e com carinho, não é verdade? Pode até nem ser com tanto carinho, mas Deus, Ele está sob o controle. Se for judiado, Deus vai tirar e vai colocar em outro lugar. Não é verdade? Eu falo isso para vocês, experiência própria. Meu pai perdeu o pai com 9 anos, foi para Pernambuco para trabalhar e se perdeu do povo. O povo que levou ele foi embora porque ele ficou doente. E ele só foi voltar para a Bahia, de onde ele era, com 19 anos. Ele tinha 2 irmãs. Quando ele chegou em casa, ninguém mais conhecia ele. Nem a mãe dele conhecia quem era ele. Aí ele falou assim: mãe, não está me conhecendo não, eu sou o João. E a mãe dele começou a chorar, achou que ele tinha morrido por Pernambuco, porque ele ficou doente lá. E por lá ele ficou nas fazendas. Mas Deus nunca abandonou ele. Depois ele veio para o Rio, se perdeu de todo mundo de novo. Aqui no Rio ele conheceu minha mãe, aqui no Rio ele casou, teve eu e meu irmão, entendeu? E sempre trabalhou, sempre viveu, e Deus era com ele.